Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 10 de agosto de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que você, que porventura ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, ative aí também o sininho das notificações. Não esquece de deixar o seu like também, o seu joinha no vídeo. E caso você queira, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Estava pedindo uma orientação para Deus e o Espírito de Deus me trouxe, falou ao meu ouvido, em relação a essa palavra que se encontra em Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 13, que vai dizer assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vou repetir aqui, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O princípio do perdão é o arrependimento. E o arrependimento é quando você e eu fazemos alguma coisa que não condiz, alguma coisa errada. Então o arrependimento ele bate no nosso coração, né? Porque vimos, estando nós hoje na presença de Deus, então arrependimento, quando a gente pisa fora da faixa, fazemos alguma coisa que a gente sabe que é errado, então aí o Espírito de Deus, de pronto, ele nos convence que erramos. E aí ele vai gerar em nós o arrependimento. Aí ele me convence que eu errei e que eu preciso recorrer até a Deus para que Deus possa me perdoar e o meu coração voltar a ter paz. Porque o pecado, quando a gente erra, o coração dói, né? Ele aperta. Fica uma espécie de uma angústia, né? E é isso que o pecado causa. Isso aí que é quando muitas vezes erramos, acontece. João, ele disse que se o seu coração não te acusar, né, então você está tranquilo diante de Deus. Agora, se o teu coração te acusar, então maior é Deus que está acima de todas as coisas e conhece os nossos corações. Então, muitas vezes quando a gente peca, quando a gente falha, quando a gente tropeça, de pronto o nosso coração ele já não fica mais igual, né? Ele já aperta, já fica doendo, porque isso aí a gente acaba entendendo que falhamos e que precisamos recorrer a Deus, pedir perdão, se confessar, falar para Deus perdoar os nossos erros, as nossas falhas, e aí a gente vamos ter o quê? Uma mudança de postura. É o que a Bíblia nos orienta a fazer. Erramos, tranquilo, mas aí o arrependimento ele é o quê? Uma mudança de rumo. Ou seja, eu falhei, eu errei, pedi perdão a Deus, Deus me perdoou, agora eu vou virar para o outro lado. Vou procurar agora não errar mais, não cometer o mesmo erro e seguir em frente. Porque Deus ele está disposto a nos perdoar quantas vezes for necessário. Só que Deus ele quer o quê? Que a gente tenhamos uma postura e uma atitude de querer mudar de vida. Entende? De repente você tem algum tipo de pecado que você não tem conseguido largar ainda. E aí você falha, e aí você vai, ora a Deus, pede perdão. E depois você cai de novo. Ou seja, o que a Bíblia nos orienta? Deus, ele quer que a gente fique lutando sempre, se é o caso de alguém aqui, contra esse mal, contra esse pecado, contra essa iniquidade que você pratica. Ou seja, e Deus, ele está, como que eu poderia dizer? A todo instante ele está disposto a te perdoar. Mas ele no mínimo espera ver de nós uma mudança de atitude. Se o pecado causa divisão, separação entre nós e Deus,
Então Deus não quer que a gente fique na prática do pecado. E então é necessário a gente o quê? Lutar contra todos os dias. Ainda que você possa me falar, mas não é fácil. Eu tenho lutado, vamos supor, contra a pornografia. Eu tenho lutado, mas parece que eu nunca vou se prevalecer. Vai sim, entende? Deus, ele te dá força para você vencer. Só que você vai ter que, tipo, se apegar com Deus até você vencer esse mal da pornografia, um exemplo, né? Tem um dito que eu já citei aqui que diz: não se afaste de Deus por pecar, mas se apegue com Deus até você vencer o pecado. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, vai dizer assim: Deus, ele disse, versículo 13, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não permitirá com que sejais tentados além das vossas forças. Muito pelo contrário, juntamente com a tentação, te providenciará livramento de maneira que você vai poder suportá-la. Ou seja, Deus, ele não te dá um fardo que você não possa carregar. Não há lutas que você não possa vencer em Deus. Não há pecados que você não vença em Deus. Ou seja, quantas vezes você estiver disposto a largar a mão do pecado, das coisas que desagradam a Deus, Deus, ele vai estar com os braços estendidos para poder te ajudar e para te dar vitória. E você vai conseguir. Você vai conseguir. Então o primeiro passo para o perdão é arrependimento. Ou seja, eu errei e não quero mais errar. Eu quero fazer o que é certo, eu não quero mais andar por esse caminho, não quero andar na prática do pecado. Salmista Davi, no Salmo 32, versículo de número 3, ele falou que enquanto ele se calou, por conta dos pecados dele, ele sentiu que os ossos dele ficou seco. Ele ficou numa sequidão terrível. Aí no versículo 5 ele vai dizer que então ele confessou o pecado dele e a iniquidade dele ele não mais ocultou. Disse, confessarei os meus pecados e Deus perdoou. E ele fala que daí Deus perdoou os pecados dele. Por quê? Porque enquanto ele se calava, enquanto ele não confessava, aquilo ali estava destruindo, o pecado estava destruindo ele por dentro. Em todos os sentidos, por dentro e por fora. O pecado, ele é terrível, ele é terrível. E Deus não nos chama para andar na prática do pecado. E a palavra de Deus eu trouxe esses dias aqui. 1 João capítulo 5, verso 3, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. 4. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, você é chamado para caminhar com Deus, foi chamado por Ele, você vai vencer o pecado, vai vencer sim as lutas, as provas, as dificuldades, mas tem que lutar. E voltando para o contexto, diz, o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, as suas iniquidades, jamais prosperará, mas o que as confessa e a deixa alcançar a misericórdia. Ou seja, enquanto viver na prática do pecado, você não vai prosperar. E o que o pecado é? O pecado, a palavra de Deus diz que é a transgressão da lei. Ou seja, o pecado é tudo aquilo que sai fora do contexto da palavra. O pecado, no sentido original dele, é errar o alvo. Deus traçou um alvo, um caminho para a gente andar segundo esse caminho que Deus traçou. E o pecado, ele significa errar o alvo. Deus tratou, tem ali um alvo, é a nossa meta em Deus. E aí, automaticamente, nós começamos a caminhar e saímos ali da direção de Deus. Isso é pecado. Passamos a andar conforme a gente quer. Saímos da direção que Deus nos deu. Isso é errar o alvo. Foi isso que aconteceu com Adão lá no Éden, lá, com Eva. Deus tinha dado uma ordem para eles. Quando eles desobedeceram, eles erraram o alvo. E o pecado enraizou na humanidade. O pecado gera morte, diz a palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Imagina, o pecado é terrível. O pecado levou Jesus para a morte, morte de cruz. E levou ele naquela morte que era tua e era minha. Porque nós nascemos em iniquidade, diz a Bíblia. Aí você pode pensar, mas uma criança de 2, 3 anos, ela não tem pecado? Não, ela não tem, mas ela já está influenciada pelo pecado. É só questão de tempo. Pode ver que uma criança de 2, 3 anos, ela já começa a mentir. Dá uma bolinha para ela, deixa ela esconder e depois pergunta para ela se ela escondeu, para você ver o que ela vai dizer. Ela vai falar que não. Por quê? Porque a carne já está inclinando para as coisas carnais mesmo. Entendeu? Para a nossa natureza caída. Ela vai falar que não escondeu. Mentira. Entendeu? Ou seja, a criança é pura, mas ali ela já está pendendo para a carne, para a natureza nossa caída, a natureza adâmica. Ou seja, caída.
Conforme a gente vai crescendo, já vai pendendo para as coisas erradas, para aquilo que desagrada a Deus, ou seja, é a nossa natureza cotidiana. E Jesus veio, enfrentou a cruz para nos dar liberdade. Liberdade primeiramente do quê? Da escravidão do pecado. Foi isso que Jesus falou em João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Daí os judeus lá, os fariseusão lá, metida a ser os conhecedores da palavra de Deus, chegaram para Jesus e questionou: nós somos todos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Aí Jesus retrucou e falou assim: todo que pratica o pecado é escravo do pecado. Jesus estava querendo dizer: vocês não estão entendendo. Vocês precisam de uma libertação que é de dentro para fora. Vocês estão vivendo uma religião estereótipa, de aparência. Eu vim para operar uma mudança em vocês de dentro para fora. E Jesus falou: todo que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. Uma hora ele sai, Jesus falou. O escravo não fica sempre na casa, mas o filho sim, para sempre. Aí Jesus fala o que no versículo 36? Se, pois, o filho vos libertar, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se eu não libertar, vocês vão continuar escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. E se morrerem hoje, é inferno para vocês. É uma eternidade no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte que Apocalipse diz. Olha só. E o inferno que nós, assembleanos, na verdade pentecostais, acreditamos, que é uma antessala do lago de fogo e enxofre. Então, o que acontece? Jesus é quem pode nos libertar. E não há pecado que Jesus não te liberte, não há pecado que Jesus não me liberte. Não há. Mas a voluntariedade sempre tem que partir da minha parte, da sua parte. Se você quiser vencer, Jesus te ajuda. Se eu quiser vencer, Ele me ajuda. Só que a Bíblia aqui foi precisa. E ela diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, a pessoa vive na prática do pecado e ela não confessa para Deus. Deus sabe e está vendo, mas daí ela não fala, ela não confessa e ela vai andando assim. Aí o coração fica carregado, fica o peso e ela não prospera. Por quê? Porque está fora da orientação de Deus. E olha, nós temos que tomar cuidado, porque Hebreus capítulo 3, verso 7, que diz que o pecado ele endurece o nosso coração. Se a gente não sentir, é terrível quando chegar numa situação, que não seja o caso de ninguém aqui, mas que a pessoa já não sinta mais a necessidade de confessar a Deus. Porque daí a mente já cauterizou. E aí é muito perigoso, por quê? Porque a pessoa está arriscada amanhã ou depois descer a sepultura sem a salvação dela. Imagina que terrível. E não adianta, pode estar dentro da igreja, não adianta. Pode estar ouvindo cultos, pode estar ouvindo a palavra de Deus, se a pessoa não entender que ela precisa se arrepender e abrir mão do pecado para poder andar em conformidade com o querer de Deus, nada vai poder ser feito. Então nós temos que tomar cuidado, que o pecado ele endurece o nosso coração. Ezequiel capítulo 7, verso 13, lá no finalzinho vai dizer: ninguém prospera a sua vida na iniquidade, ou ninguém fortalece a sua vida na iniquidade. Eu não vou fortalecer, minha vida não vai se dar bem no engano, no erro, no engano, nas falhas, fazendo tudo que desagrada a Deus. O que é iniquidade aqui? É tudo aquilo que é contrário à equidade, é tudo aquilo que é contrário à moral, entendeu? As coisas santas de Deus, ou seja, é tudo que não convém em relação à palavra de Deus. Então quer dizer, eu não vou prosperar se eu ficar praticando transgressões, pecados. Vale lembrar aqui, uma coisa muito importante que veio na minha mente. Aí você me diz: mas então eu não vou prosperar, cometi um pecado e tal, agora eu estou me levantando, Deus está me ajudando, e aí? Não, você vai prosperar sim, as coisas vão dar certo. Por quê? Porque é o que eu falei aqui, você se confessou, você entendeu que o Espírito de Deus te convenceu, você pediu perdão. E como eu sei que eu estou perdoado? Quando meu coração sente paz. Então eu recebi o perdão de Deus. É vida que segue. Agora é lutar para não cair mais na mesma prática de determinado pecado. É lutar agora para poder andar em conformidade com o querer de Deus e fazer as coisas certas. Agora aqui o texto está falando que é aquele que encobre, aquele que fica na prática do pecado. Tem gente que está dentro da igreja e está na prática do pecado.
Entendeu? Ela está dentro da igreja, está enrustida ali e ela não larga o pecado de estimação. Pessoas que não querem abandonar o pecado. Para essas, a condenação é certa, infelizmente. Porque se ela não entender que ela precisa abrir mão do pecado para viver o que Deus tem para ela tá lascada. Vamos falar o português claro, tá lascada. Meu Deus do céu, tá correndo o risco de descer a sepultura sem a salvação. Isso é terrível. É terrível. Então aqui nós estamos falando de pessoas e tem pessoas que nesse sentido aí estão encobrindo, não querem confessar, não vão prosperar nunca, pode ficar 300 anos dentro da igreja, pode ficar 1 milênio dentro da igreja, mas não prospera de jeito nenhum. De jeito nenhum, não sai do lugar, as coisas não vão andar, não vai. E olha que Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama o outro. Não vai, ela vai de cada vez de mal a pior. Por quê? Porque está ouvindo a palavra de Deus, está com o coração endurecido, não está querendo fazer o que Deus está mandando ela fazer, não está se curvando diante da presença de Deus, está com o coração apertado, angustiado, arrebentado e não quer mudança. E aí morre dentro da igreja, morre dentro da igreja. Por isso que eu falo, sinônimo de estar dentro da igreja não é sinônimo de estar salvo. Né? Primeiro, Romanos capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo mesmo falou, nem todos de Israel são de fato israelitas. Tem gente dentro da igreja que não está querendo nada com Deus. Está dentro da igreja só ocupando espaço, não quer nada e vai viver a vida inteira ali não querendo nada. Infelizmente, eu falo isso para tristeza minha. Então é assim, quer prosperar? Abandona o pecado. Ah, mas eu não estou conseguindo, mas eu quero. Glórias a Deus por isso. Continua tentando que Deus vai te libertar. Continua lutando que Ele vai te dar força, vai te capacitar. Enquanto isso, Ele vai abrindo teus caminhos. Porque Ele está vendo que você está lutando, que você está empreendendo um esforço para você poder vencer esse mal aí. Entendendo que se você não vencer, você não vai poder viver o melhor que Deus tem para você. Em todos os sentidos. Não vai ter como. Né? Não tem como a gente querer viver o melhor de Deus e não se submetermos à vontade de Deus. E não andarmos em conformidade com o querer de Deus. Entenda, os mandamentos de Deus não são penosos, diz a Bíblia Sagrada. Né? Ou seja, Deus não chama a gente para... não, Deus nunca vai requerer algo seu, meu irmão e minha irmã, que você não possa dar. Deus, ele não é injusto. Tá? E Ele também nunca vai colocar um fardo sobre a sua vida que você não possa carregar. Não, Ele sabe a tua medida, Ele sabe o que Ele faz. Né? Então, se Ele está te pedindo alguma coisa, Ele sabe que você tem condições de exercer isso para Ele. Se Ele está pedindo para a gente obedecer a sua palavra, é porque há possibilidade sim da gente andar obediente à sua palavra. Entende? É que Ele nos capacita. Ele não chama capacitados, mas Ele capacita o que Ele chama. Então Ele está te chamando você e eu para andarmos em obediência com a sua palavra. Então Ele nos capacita a cumprirmos a sua palavra. Né? E aí nós vamos sendo abençoados, as portas vão abrindo, vamos vivenciarmos milagres de Deus. Olha só, se a gente obedece, os beneficiados somos nós mesmos. Nós, nossa família, as pessoas que estão à nossa volta. Se nós andamos na prática do pecado, não querendo nada com Deus, Deus ele continua no trono sendo Deus. Quem está se perdendo aí na vida é você, e se lascando é você mesmo, é eu mesmo. Ou seja, é amanhã ou depois, se Deus não tiver misericórdia, a gente morre e é inferno direto, e acabou. Aí é eternidade. Aí o negócio pega preço. Muitas vezes reclamando de um sol aí de 40 graus, aí 42, imagina um lago de fogo lá naquele grande dia. Queimando eternamente, que a alma não estoura não, o corpo vai embora, mas a alma, aí tá lá um lago de fogo, enxofre, dentro de um caldeirão de fogo, e aí? Uma eternidade. É questão da gente refletir. Deus nos chama para a gente dar certo, mas a escolha é sempre nossa. A escolha é sempre sua, a escolha é sempre minha. Então a palavra que vem dizer, o que encobre as suas transgressões jamais, olha só, não prosperará, não, jamais prosperará. Mas os que as confessam e as deixam, alcançará misericórdia. Deus perdoa, te segura pela mão e fala, segue em frente, minha filha, segue em frente, meu filho, que eu estou contigo, vai dar certo. Vai dar certo.
Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Lute contra o pecado, lute para fazer a vontade de Deus, é tudo questão de decisão. Você decide obedecer, Deus te capacita. Você decide fazer o certo, Deus te capacita. Você confessa as suas iniquidades, suas falhas e fala, Pai, eu quero te obedecer. Ele te perdoa, te capacita, fica contente com a tua atitude e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. E se a pessoa está aqui nessa condição, é por isso que eu falo. Muitas vezes a gente quer ouvir muita revelação, muita profecia, e no meio dessas profecias tem um monte de profetada. Eu não tenho nada contra não, que eu também tenho um dom de revelação. Quando Deus quer me usar, ele me usa. Já me usou em algumas vezes em lugares que eu fui pregar, ele usa quando quer, da maneira dele. Né? Eu amo o dom de revelação, dom de curas que Deus colocou sobre a minha vida, ministério de libertação que Deus colocou sobre a minha vida, eu amo tudo isso. Mas eu tô falando que tem muitas pessoas que vivem com a vida toda errada. Aí ela não quer ouvir a palavra de Deus. É igual aqui mesmo também no canal. É igual aqui no YouTube, na plataforma. Muitas vezes as pessoas querem revelação, quer isso e aquilo, quer live da revelação, quer isso e aquilo, só que elas não lêem a Bíblia. A maior revelação é a palavra de Deus. Não se iludam, a Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia é o nosso manual aqui. É a nossa bússola no deserto. Não adianta, aí as pessoas, tipo assim, elas não querem obedecer, que é um evangelho fácil, não há evangelho fácil. Que é um evangelho de praticidade, isso não existe. Não existe, não existe. Pode receber revelação, profecia, o que for. Não existe, a porta continua sendo estreita. E tem pessoas que não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não busca a presença de Deus e só fica atrás de revelação. Ela não quer ler a palavra de Deus e está lascada. Está lascada, porque cai facilmente na mão, porque tem muitos homens, servos e servas de Deus que estão aí fazendo a obra de Deus, mas tem muitos vigaristas aí, charlatões, há muitos aí mercenários que estão aí só enganando. Aí a pessoa não tem uma noção de Bíblia, se deixa levar achando que é verdade. Aí as profecias não se cumprem, aí depois os verdadeiros são taxados como falso. Aqueles que estão andando em retidão diante da presença de Deus, aí é taxado como falso por conta dessas pessoas que daí não lê Bíblia, não se apega com Deus e só vai atrás de profecia, de revelação. E assim tem muitos também que não quer colocar a casa em ordem, não quer andar em conformidade com o querer de Deus, não quer obedecer e depois está dentro da igreja fazendo campanha nas quinta-feira, 7 quinta-feira lá para o meu cativeiro mudar. Não muda nunca. Aí só quer receber o milagre de Deus, mas não quer mudança, não quer fazer aquilo que Deus quer que você faça. Aí quer mudança. Que mudança que vai ter? Não tem mudança. Não tem mudança. Pode ser que pela misericórdia de Deus, ele te dá ele te traz uma petição que você fez, mas isso não é sinônimo de você estar aprovado diante de Deus, não. Não é sinônimos, não. Então, o que acontece? Tem pessoas que é assim. Daí elas não querem a palavra, elas não querem o alimento, elas não querem Bíblia, querem as coisas fácil. Aí, meu filho, fácil, vai pensando que é fácil. Vai pensando que é fácil. Olha lá para a Bíblia Sagrada e vamos ver as histórias dos chamados por Deus, como que foi, né? É igual eu falei aqui um dia, conversando com um rapaz que é cristão, se de ser cristão, mas ele fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Que moleza. Eu aceitei Jesus, eu ando como eu quero. Eu não jejuo, eu não leio Bíblia, eu não oro, eu não faço nada. Aí beleza, aí nós estamos aqui lutando para poder ficar na presença de Deus, para poder andar em santidade, para poder andar em separação do pecado, e a pessoa fala, eu vou ter todos os benefícios andando como eu quero. Vai sim, vai pensando que vai, né? Então pega a Bíblia, rasga ela e joga fora. Então a Bíblia aqui não presta mais para nada. Se for desse jeito, pode rasgar e queimar a Bíblia. Aí seria fácil, né? Me desculpa até falar, mas aí tem pessoas que é assim, aí não quer palavra, não quer Bíblia, né? Não quer ler, não quer se apegar com Deus. Aí quer revelação. Quer que deu a raio-x da minha vida, o quê? Vida do quê? De pecado? Se converta. Aceite a Jesus. Muda a tua história. Quer prosperidade? Ande em obediência a Deus. Não tem prosperidade na desobediência, é o que a Bíblia falou aqui. Quer ser bem-sucedido em todas as áreas da tua vida? E no tempo de Deus, Deus vai fazer isso? Faz. Ele vai fazer mesmo? Faz. A Bíblia fala que faz. Então, anda em obediência. Se apega com Deus, procure fazer o que Ele te mandou fazer, aplica a palavra de Deus na sua vida
E o nome de Deus vai ser glorificado no tempo dele. E você vai viver o melhor de Deus no tempo dele. Na obediência. Andando em submissão a Deus. Aí as coisas vão dar certo. Do contrário, esqueça. Do contrário, esqueça. Porque se der certo de outra maneira e não for por essa, eu rasgo minha Bíblia, rasgo minhas outras Bíblias que tá aqui, rasgo meus livros, tudo, jogo tudo fora e vou voltar a viver a minha vida mundana, como eu vivia 11 anos atrás. Quero ver dar certo, né? Então ou seja, tá na transgressão, confessa a Deus, se apegue com Deus, se apegue com Ele, ande na orientação dEle, que as coisas vão dar certo para você. Você vai ver as coisas fluir ao seu favor. Aí você não vai ficar correndo atrás das bênçãos. Você vai ver que quando chegar o teu tempo, as bênçãos vão vir tudo em cima de você. É que Deus tem um tempo de manifestar. Tem portas que Deus abre agora, outras portas Deus abre depois. Assim Deus vai fazendo. Mas quando chegar o teu tempo, o tempo dele começar a cumprir na tua vida tudo que ele te prometeu, aí escuta o que eu tô te falando, você não vai mais correr atrás das bênçãos. Você vai ver que as bênçãos vão começar a vir ao teu encontro e vão começar a fluir. Já não vai ser mais minguado. É que é o tempo, tá? Então talvez você não esteja entendendo o tempo. Você fala, poxa, mas as coisas aqui na minha vida tá minguado. Sabe por que tá minguado? E você procurando fazer o certo. Sabe por que tá minguado? Que ainda não chegou o teu tempo. Porque a hora que chegar a tua vez e Deus começar a cumprir, já não vai ser mais minguado. As coisas vão fluir, as bênçãos vão te alcançar e você vai ficar extasiado, impactado, alegre, como quem sonha ao ver as bênçãos de Deus te acompanhando, ao ver os milagres de Deus acontecendo ali, ó, gradativamente, e o nome de Deus sendo glorificado. Amém? Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã, Senhor. Mais uma vez eu me coloco na tua santa e poderosa presença, Pai. Vem orar por cada vida que chegou até esse vídeo. Ora e peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, quem sabe tem pessoas aqui, Senhor, eu acredito que tenha, que estão aí lutando, Senhor, para vencer o pecado, Senhor. As transgressões, as falhas, e lutando para andar em conformidade com o seu querer. Tome cada uma delas pelas mãos, Pai, como o Senhor já tem feito. E continue ajudando-as, Pai, capacitando-as, para que elas possam vencer os contratempos, os pecados, meu Pai, que tão de perto as arrodeia. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro também para aquelas pessoas que estão na prática do pecado, mas que entenderam a Tua palavra nessa manhã, entenderam, Senhor, que deve se consertar, que deve se colocar, e pedir a Tua ajuda, Pai, para poder agora alcançar de Ti misericórdia e viver o melhor que o Senhor tem para que elas vivam, mesmo com dificuldades, meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pegue cada uma dessas vidas, ajude cada uma delas, meu Pai, é o pedido que eu lhe faço. Segure cada uma delas em Tuas mãos, Pai, segundo a Tua infinita misericórdia. Coloca a convicção de que elas vão vencer, Pai, porque é o Senhor quem está à frente do barco de suas vidas, Pai. E uma vez sendo assim, não tem como dar errado. Coloque essa convicção, Pai, para que elas continuem lutando e que não venha ceder mais a voz de Satanás, dizendo que elas não vão conseguir, dizendo que elas não vão chegar, dizendo que tudo aquilo que o Senhor prometeu não vai acontecer, dizendo, meu Pai, que não vale a pena se manter firme diante da Tua santa e poderosa presença, porque a sua história não vai mudar. Joga por terra todas essas mentiras do cão, Pai, de Satanás, e coloca a convicção que já deu tudo certo, porque é o Senhor quem rege as nossas vidas, meu Pai. Sendo assim, não tem como dar errado. Errado dava a nossa vida quando não estávamos com as nossas vidas entregues, meu Pai, em Tuas mãos. Mas o Senhor nos chamou para caminharmos hoje em triunfo por meio de Jesus Cristo, meu Pai. O Senhor nos
Chamo hoje para conquistarmos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem pré-determinado para cada um de nós, meu Pai, de maneira que até o final da nossa trajetória o seu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas, Pai. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude a vivermos a cada dia em novidade de vida. Nos ajude a vencermos o pecado, meu Pai. Nos ajude, meu Pai, a vencermos os erros, as falhas e a andarmos em conformidade com o teu querer dia após dia, para que o teu melhor também possa nos alcançar, Senhor. Pai amado, Pai querido, tira toda angústia, tira toda tristeza, tira todo o embaraço, tira todo o peso espiritual da vida do teu filho e da tua filha. Tira todo o excesso de preocupações e de angústias, Pai. Excessos de ansiedades, Pai. E dê paz, dê alegria no Espírito Santo. Dê conforto, dê saúde aos ossos do teu filho e da tua filha. Dê saúde espiritual aos teus filhos que aqui estão, Pai, segundo a tua infinita misericórdia. É o pedido que eu lhe faço. Abençoe, Pai, cada família aqui representada, Senhor. Supre cada uma das suas necessidades, meu Pai. Abre as portas que estão fechadas, Pai, e entra com a providência que o teu filho e a tua filha tanto necessita, Senhor. Pai, permaneça conosco no decorrer desse dia, dando-nos paz, dando-nos alegria no teu Espírito Santo, Senhor, e dando a convicção e a certeza de que vai dar certo, meu Pai, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Pai, assim eu oro nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo, Pai. E eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Amanhã, querendo Deus, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.